Estamos no ar para mais um programa Vi Florescer ao Vivo. Hoje eu estou testando um filtro muito legal, adorei. Inovando nas transmissões. E hoje eu vou convidar a Julis para abordar o tema Hora da Mudança. Ou seja, esse momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, quarentena, Covid, o que ele nos oferece de oportunidade de transformação? Nós estamos já no 7º encontro e eu vou convidar agora a Julis para entrar e testar fixar um comentário, porque eu ainda não aprendi a fazer isso. Vamos ver se dá certo hoje. Olá, Oi, Julis. Não olá. responda nada porque eu não consigo ouvir. Por enquanto, já já vou tirar o microfone. É, Eu não aprendi ainda como é que faz para fixar comentários, desativar solicitação. Bom, enfim, não sei. Então, obrigada, Julis, pela presença. Eu já fiz uma introdução, né? E eu não sei nem, eu estava tentando lembrar aqui como é que foi que a gente decidiu fazer esse encontro. Eu acho que foi de uma conversa bem natural no WhatsApp espontânea que aconteceu. Eu acho que eu fiz alguma divulgação de alguma transmissão anterior. Você comentou alguma coisa e aí a gente desenrolou uma conversa. E aí eu falei, de repente a gente poderia fazer uma live sobre isso. E você topou. Que foi a questão não, eu tava revendo aqui agora. Eu acho que eu mandei umas notícias boas, né, que foram desencadeadas pela Covid, do Oi. tipo a Terra se regenerando e etc. E aí você começou a falar também sobre que é importante esse momento, dá para aproveitar ele. E aí você comentou sobre a questão das marmitas, que aí você pode contar essa história também. Mas se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. E é isso. Obrigada pela presença. Eu vou tirar. Olá, então sou Juliana, eu sou cozinheira, chefe vegana, terapeuta holística e realmente foi um dia que eu estava muito irritada com tudo. Então a Vivi mandou no WhatsApp umas mensagens que eu não lembrava mesmo, umas notícias, né, das mudanças que já estão acontecendo. Então, os rios, os canais na Itália, a poluição que diminuiu e eu estava revoltada porque eu estava no momento é que agora a ação parou, mudou para uma nova fase, mas a gente estava cozinhando marmitas e distribuindo. E bom, as pessoas estavam fazendo doação de dinheiro e de comida. E algumas pessoas doaram carne, ok, né? Vamos cozinhar carne. E aí, a partir do momento que começaram a usar o dinheiro da doação para comprar carne, aí eu fiquei revoltada. Naquele mesmo dia, teve uma doação enorme de refrigerante. Aí eu também fiquei super revoltada. Só que eu estava no momento que eu sabia que se eu fosse falar, ia sair meio grosso. Então eu fui para casa, pensei, repensei, e aí comecei a desabafar com algumas pessoas para ver até que ponto também eu estava certa naquilo. Mas justamente a questão do mudar. Então, se nós estamos fazendo marmita para pessoas que não tinham alimento, por que essa necessidade de ter a mistura, que é a carne? Né? Então, todo momento é tempo de mudança, é tempo de tentar algo novo. E eu falei, por que não agora usar essas marmitas para as pessoas perceberem que podem se alimentar bem, ficarem satisfeitos, não ter mais fome e também não ter o sacrifício animal, a carne no prato. Né? Entender que isso não é o básico. O básico mesmo é estar com grão, o carboidrato, ter os legumes, a gente consegue proteínas através de outras fontes que não seja animal. Então, surgiu daí a ideia da live. E eu acho que o nome da live, Tempo de Mudança, eu
com o passar do tempo, eu percebi que cada um tem seu tempo, mas tempo para mudança tá aí, a qualquer hora. E às vezes só falta informação, só falta um incentivo, e que essa pandemia possa ser um incentivo para que muitos possam mudar. Então, enquanto você falava, eu lembrei de que ontem, ultimamente faz tempo que eu não tenho acessado o Facebook, né? Eu acho que até por conta da divulgação que eu resolvi fazer dessas transmissões também no Facebook, afinal de contas existe um público grande lá e que o interessante é a informação chegar em todos os lugares. Eu vi uma lembrança antiga, né? Então era uma daquelas memórias. E era uma publicação minha em que eu tinha printado um comentário que eu tinha feito em alguma discussão, e aí eu printei e publiquei para todo mundo como foto, porque eu aproveitei e falei assim, já que eu tô falando isso aqui, quero que todo mundo também veja isso aqui. E era justamente eu falando sobre é, o mito da proteína, né? Não sei se essa vai ser a ideia dessa transmissão, não é necessariamente ser uma transmissão sobre defesa do vegetarianismo, mas também é uma das pautas, quem sabe, para quem interessar. E o fato é que eu falava assim, olha, não vi direito a discussão, mas eu vi proteína vegetal no meio, no meio da conversa. E isso foi sempre uma coisa que mexeu muito comigo, inclusive quando eu entrei na Universidade Federal, que eu tinha o bandejão e tinha opção vegetariana, só que qual era a opção vegetariana? PTS ou PVT, que é a tal da proteína de soja, que parece uma carne moída falsa, uma coisa horrorosa, não tem sabor nenhum, não tem nutrientes, ela é simplesmente uma proteína. A soja, ela é indigesta para muitas pessoas e a questão da gente precisar, a noção de que eu preciso substituir a carne já é um erro, porque nós não precisamos substituir aquilo que não é necessário, nós podemos eliminar. O que nós precisamos é ter uma alimentação equilibrada. Então, para quem tem uma alimentação equilibrada, que tem a base brasileira, arroz e feijão, com legumes e verduras, alternando, pronto, tá tudo abastecido, sem frescura, sem aquela. E aí o tema, justamente, estava rolando ali, era a questão de ser caro, de tipo, algumas pessoas usando o argumento de que, ai, vegetarianismo é coisa de quem tem dinheiro, entendeu? Porque é tudo muito caro e tal. Peraí, caro onde que arroz, feijão, legumes e verduras é caro? Caro é você comprar carne, isso que é caro. Então, o meu textinho ali falava justamente isso. De repente, eu vou até, para quem assistir, eu vou postar, vou printar de novo e postar aqui nos meus stories o que eu escrevi. Porque isso sempre me incomodou. Eu sou vegetariana. Digamos que hoje em dia eu nem posso dizer mais isso, porque hoje em dia eu quero estar livre desses rótulos também. Mas eu fui vegetariana durante 15 anos ou mais. E nunca tive preocupação nenhuma com o que eu vou precisar comer. Eu sempre levei de forma muito natural e sempre tive muita saúde. Mas eu acredito que isso teve a ver com a minha iniciação no processo e a companhia de muitas outras pessoas que também eram vegetarianas. Então, foi natural para mim. Não era uma coisa do tipo, e agora? E não sei o quê. Simplesmente eu mantive isso. Arroz, feijão, tira e incrementa. Como faz muito tempo, eu comecei muito nova. Eu tinha 15 anos, eu acho, quando eu virei vegetariana. Hoje em dia isso é muito mais comum, na época não era. Hoje em dia as crianças já nascem com essa vontade até de não comer a carne, fazem a crítica, às vezes, de forma natural para a família, do tipo, eu não quero, o que? Isso era um animal? Criancinha, assim, que não foi influenciada por ninguém, é uma coisa do raciocínio dela, né? Mas, então, quando isso aconteceu, eu simplesmente segui a vida e sem frescura. Mas o que eu queria dizer, que eu esqueci,
Eu não tinha tanta variedade. Eu não gostava, por exemplo, de verdura. Eu lembro que eu não gostava de verdura, coisa verde escura, assim. Não gostava de mamão e tal. E aí eu falei, bom, eu preciso gostar, porque isso me faz bem. E comecei a comer. E aí, conforme eu fui comendo, meu paladar foi mudando. E hoje em dia, as coisas que eu menos gostava são as que eu mais gosto. Eu amo brócolis. Eu amo mamão, por exemplo. Então, assim, os nossos gostos, eles também são condicionados e a gente tem o poder de se transformar. Então, essa coisa da mudança, né? Acho que vem bem ao encontro do tema mesmo. Nós temos o poder de criar comportamentos, de criar gostos a partir da nossa mente. Existe um processo. Isso se popularizou com essa coisa dos 21 dias, né? De que os 21 dias é o tempo necessário para criar um novo hábito e tal. É... E eu acho que é isso. Eu acredito muito nisso, como yogini, que a nossa mente ela tem um poder enorme sobre o nosso corpo e até mesmo nas emoções. Não vou dizer que é um mega ultra poder, que é o único poder, que tudo está submetido a isso, mas eu acho que se nós usarmos a mente com mais inteligência, ela tem sim um potencial bastante grande para a transformação, começando pela forma de pensar. Eu acho que esse que é o primeiro passo, né? Eu vou passar a bola para você. Você lembrou justamente essa questão de mudança, economia, por que valorizar tanto a carne? Né? Se a gente está falando de dinheiro, de não ter acesso, né? Não ter o dinheiro, não tenho muito dinheiro, não tenho acesso muito à comida, a carne é o que mais pesa no prato. E hoje eu estava falando com meu filho justamente isso, o começar a acostumar o paladar. Às vezes a gente não gosta, come um pouquinho, vai experimentando. E aí a gente com o tempo começa a apreciar, acaba sendo gostoso, né? Falando, nossa, que delícia. Quando a gente fala assim, bom, coronavírus veio de um morcego, a gente teve também a gripe aviária, que é o H1N1, teve a gripe suína, teve o ebola, e tá na hora da gente mudar essa visão do que a gente está fazendo com os animais, o que a gente está fazendo com o planeta, né? E enquanto houver esse tirar o animal do seu habitat, esse consumo desenfreado de animais, vai haver pandemias, vão vir outras pandemias. Eu estava vendo um documentário que pessoas em abril estavam falando sobre essa pandemia. Falavam até a questão do corona, porque até a gripe aviária era conhecida como corona, SAM, né? O que mais que eu posso falar? Eu acho que a mudança não vem só da alimentação, então a gente está com a mudança no econômico. Travou. Travou? Aqui tá normal. É normal? Bom, então empresas estão fazendo seus atendimentos online. Então, pós-coronavírus, pós essa pandemia, vão ter reflexos de tudo isso que a gente está vivendo, né? Quem sabe essas novas possibilidades, começar a apreciar mais o sol, apreciar mais a natureza, um passeio no parque, com certeza, né? As pessoas agora estão loucas para ir para a praia, curtir o sol de verdade. Então, eu acredito que vão ter muitas e muitas e muitas mudanças pós-pandemia e que a alimentação possa ser uma dessas, né? Começar a olhar melhor nosso prato e começar a ter uma saúde mais preventiva, que é o que está acontecendo. Lave a mão, use água e sabão e saber que muitas pessoas que tiveram coronavírus não foi apenas uma gripe fraca, tem muito a ver com o sistema imunológico. Então, quando começou o isolamento, eu vi que teve reportagens que, além de fazer estoque de papel higiênico, né, o miojo, o macarrão instantâneo, sumiu das prateleiras. Então, o pessoal começou a comprar muito biscoito, pão, queijo, muitos alimentos inflamatórios.
e não é se tratado dessa forma, né? Quando a gente começa a se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, cuidar da nossa imunidade, a, o impacto do coronavírus vai ser menor no nosso organismo. Eu acho que assim, a mudança de consciência, ela, em termos globais, ela é bastante lenta mesmo, né? Ah, mas eu também tenho pensado sobre a questão da tolerância com o que cada um acha que é o melhor para si. Assim, a consciência de um que se considera uma consciência expandida, talvez num outro nível ainda mais elevado de consciência, volte a ter tolerância com aquilo que achava que era intolerável. Eu acho que pode ser um aprofundamento da consciência, essa compreensão de que, peraí, por exemplo, no que diz respeito à carne, a pessoa come carne, naturalizou aquilo, porque sempre foi aquilo, nunca pensou sobre aquilo, faz parte da vida e tal. Aí, de repente, por algum motivo, questiona, porque foi apresentado por alguém ou por uma coisa interna mesmo, começou a sentir uma necessidade de mudança, alguns pensamentos vieram à tona, ela finalmente toma a decisão de se transformar e experimenta aquilo. E eu conhecia pessoas que, tipo, depois de muitos anos, voltaram a comer carne. E eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que pode isso? E quando você comenta também da coisa do tal do morcego, né? Depois eu dei uma pesquisada, me parece que assim, não há certeza absoluta, né, de qual foi a origem. Essa é uma das possibilidades que são veiculadas aí como informação, mas não sei se é uma certeza absoluta. E a minha tendência inicial seria realmente pensar, nossa, é tão absurdo, né? Mas sabe aquela coisa de antropologia, da gente entender a cultura de cada um? E quando os europeus, por exemplo, invadem o Brasil e querem enfiar a goela abaixo a cultura deles, a religião deles, a forma de se alimentar e de se vestir, do tipo, agora tem que usar esse tipo de roupa, agora Deus existe, é isso aqui, desconecta das forças da natureza e tal. Isso, para eles, né, era uma evolução de consciência. E enfiando aquela, assim, pensando que aquilo seria o bem, vamos pensar de uma forma mais pura possível, pensando que aquilo seria o bem para o outro, que crer, por exemplo, no cristianismo é a salvação para aquele povo primitivo. Essa é a forma de pensar. Só que essa forma de pensar, para quem está sendo invadido na sua cultura e na sua forma de viver, é uma agressão. Ou mesmo que não seja, hoje a gente tem a proteção, né, dos povos originários, assim, não que tenha garantida, mas existe já uma linha de pensamento que, que traz a tentativa de que vamos deixar esses povos viverem de acordo com eles, como eles pensam e passarem pelos seus processos naturais, que para nós podem ser muito estranhos. Então, o tipo de comida do outro, o tipo de relação afetiva, familiar, enfim, a sociedade como ela se estabelece, quando a gente olha com o nosso próprio olhar, é muito estranho. E eu acho que isso sempre foi a grande questão do mundo, das guerras enfim, dos conflitos, essa não compreensão do olhar do outro, né? A gente só olha com o nosso próprio olhar. E então, eu tive em algum momento essa tendência também do tipo pensar, mas gente, é tão absurdo, como que a cultura chinesa ainda, em alguns lugares, se alimenta dessas coisas que são tão absurdas pra gente, tão nojentas, tão, enfim. Como que eu vou, como que eu vou me colocar no direito de julgar a forma de viver do outro?
Não sei, eu acho que a gente precisa, sei lá, pelo menos tentar, sabe, ter esse exercício de não julgamento e de tentar uma compreensão e de repente fazer a troca de ideias, ok, é uma possibilidade. Quem sabe o outro por si só vê algum sentido no que eu estou falando. Mas mesmo isso também é questionável em algumas linhas de pensamento que eu não sei, eu não sou aprofundada nisso, mais nessa questão da antropologia, mas de tipo, por exemplo, a própria evangelização hoje dos indígenas, era isso que eu estava querendo dizer, existe um grupo que protege fortemente para que isso não aconteça novamente. Mas se a gente for conversar com quem é evangelizador, se for uma pessoa que não está com segundas intenções, o sentimento dele é genuíno, da mesma forma que antigamente também era, quando foi feita a cristianização. Então, só que a gente sabe que isso destrói uma cultura que tem valor, uma cultura originária. E que esse intercâmbio, ele pode ser nocivo. Então é muito louco, né, pensar isso, assim, até que ponto também, sabe, o que que é saudável, o que que não é, o que que é certo, o que que não é. É preservar a cultura ou é permitir o intercâmbio e aí ver o que acontece e aí vão se criando novas formas de divisão ou será que vai haver de toda forma uma dominação de uma forma de pensar em detrimento da outra? Enfim, são reflexões. Sim, me fez refletir bastante. Como eu disse, cada um tem seu tempo, né? Eu tentava evangelizar, digamos assim, né? Quando eu parei de comer carne. Hoje eu já não não falo mais para as pessoas, mas foi justamente trazer um pouco essa reflexão, as pessoas entenderem, né, na questão da marmita, entenderem que elas podem sim se alimentar sem a carne, né? Porque se for pensar na ciência, a gente vê o mal que isso faz. Então, eu acho sim que falta informação para as pessoas. Mas muitas pessoas, ainda com informação, continuam fumando, por exemplo. Né? Sabem que o cigarro faz mal, causa câncer, isso, aquilo, e continuam fumando. Então, vai do desejo da pessoa. Mas o que eu vejo quando se fala assim de mudança, a ideia é que essa pandemia traga reflexões, né? A questão do consumo. Será que é tão necessário consumir tanto quanto eu consumia antes? Eu acho que as pessoas que não estão agora com um poder aquisitivo tão grande quanto antes da pandemia, né? Que estão agora com, às vezes até sem dinheiro, algumas pessoas no momento, com valor que é para o necessário, que é para o básico. Então, a gente começar a repensar tudo isso. Qual é o necessário? Né? Qual que é o básico que a gente precisa? Será que a gente precisa tanto desse consumo desenfreado? Consumir, consumir, comprar, comprar, comprar? E quando eu vejo que nós isolados não podemos ir para as lojas, mas o comprar muitas vezes é para mostrar para o outro, né? Então as pessoas não podendo ir em alguns lugares para mostrar para o outro ou não poder comprar uma roupa bonita porque se eu não tenho para onde ir, como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou exibir tudo isso que eu tenho? Então é repensar cada coisa, como repensar o trabalho. Pô, foi possível, né? Talvez uma flexibilidade do home office e do ir ao escritório, as professoras tendo que se reinventar para uma educação online. Então, eu fiquei sabendo que teve até educação física online, né? De uma criança de 7 anos. Então, hoje vai ser aula de educação física. Né? Será que quando voltarem as aulas, ainda vão querer ficar dentro daquele espaço, daquele quadrado, por 5, 6 horas, 4 horas, ou vão começar a explorar mais o lado externo, né, da escola, do pátio? Como que vai ser quando voltar? Então, que essa pandemia, toda, toda pandemia traz uma mudança, né, uma explosão assim, e que seja uma transformação. Mas é isso, vamos começar a pensar, a discutir novas maneiras de ir para a escola, de trabalhar, de se alimentar, de consumir,
a questão da economia, a economia solidária, então consumir mais dos menores agora, né? Não alimentar tanto essas grandes empresas. É. Eu vou testar colocar o meu microfone, mas eu acho que eu acabei de quebrar ele. Mas dá para Ai, ouvir. tá. Eu acho que eu vou falar assim mesmo, então. Eu acho que essa coisa do incentivo às pequenas empresas eu acho muito legal e muito importante. Eu acho que seria um momento de conscientização quanto a isso agora, porque isso já poderia acontecer sempre, né? Eu prefiro, assim, quando eu estou aqui na minha região, no meu bairro, fazer compras, tudo que eu puder, fazer nos espaços pequenos, que eu sei que eu vou estar alimentando uma família que depende daquilo, ao invés de ir num grande supermercado, numa grande marca e tal. Eu acho que isso é uma questão para o consumo, de uma forma geral, né? A questão da consciência, ela implica a vontade de lidar com a realidade do mundo, assim, com o desconforto dessa realidade, que não é gostosa. É curioso porque ontem eu estava gravando o resumo, eu tentei gravar um resumo do terceiro capítulo de Mulheres que Correm com Lobos, o conto da Vasalisa, que vai ao encontro da Baba Yaga, a velha mãe selvagem, e a mãe selvagem dá a ela algumas tarefas para ela fazer. E eu tô com. Tá muito engraçado. Em alguns momentos eu, tipo, tenho um branco. O que eu tava falando? Da Baba Yaga, do conto Não, da... mas era a questão do Ah, tá. consumo. Desconsumo desenfreado. Eu acho que as A pessoas... consciência, lembrei. A consciência, o desconforto da consciência. E lá no final das tarefas, ela fala sobre quando a Baba Yaga dá a caveira para ela, que é o prêmio que ela foi buscar. Na verdade, ela precisava de fogo para levar para casa. Sem o fogo, elas não conseguiriam cozinhar, iriam morrer de fome, precisavam de luz à noite, enfim, o fogo é essencial. E aí, ela precisou passar por várias tarefas difíceis com uma bruxa megera, porém muito justa, e ela conseguiu o tal do fogo, né, que veio dentro de uma caveira. E a representação dessa caveira é aquela que a caveira com fogo dentro. Então imagina a menininha andando na floresta com uma caveira iluminada à noite pelo fogo. Então aquele fogo saindo pelos olhos da caveira. O que significa isso? Significa aquela consciência que tudo vê e vê a coisa como ela é, sem discriminar. Então a função da caveira dentro do psiquismo é muitas vezes um poder imenso que acessa a realidade das coisas e te revela isso. Mas para o ego é desconfortável saber que fulaninho, na verdade, é um traiçoeiro, um mentiroso, um enganador, um aproveitador, e eu prefiro ver com outros olhos, porque é mais confortável para mim. Se eu olhar a realidade como ela é, vai me doer muito. Então, essa que é a grande questão da consciência. As pessoas e nós não temos como escapar disso. Todo mundo passa por isso numa esfera ou outra. Preferem não saber, não quero saber, não me fala. Então, do tipo, tanto a questão da alimentação como a do consumo de uma forma geral passa por isso, porque quando a gente tem consciência das coisas, isso vai exigir uma tomada de decisão que implica numa mudança de comportamento e que é desconfortável. O ser humano não gosta de mudanças porque gasta energia ter que mudar, construir toda uma nova vida, né? Isso é uma questão de até preservação de energia do cérebro. Eu lembro até do Caio, Caio Martins Ramos, Hum. ele falando que ele falava muito sobre ciência. Eu lembrei agora dele falando sobre isso, que é uma questão de preservação de energia. O cérebro ele cria condicionamentos que é para não ter que ficar pensando a mesma coisa toda hora. Então você
vai tomar ações, você não precisa pensar para abrir a porta, para ir acender a luz. Você já sabe exatamente onde que as coisas ficam e tal. Quando você muda a disposição do quarto de lugar, não é engraçado que às vezes você vai abrir uma gaveta que não tá mais lá? Nunca aconteceu isso? Do tipo, é porque ficava aqui. Aí você tá indo no condicionamento, no piloto automático, fazer uma coisa que já não existe. Então agora eu mudei, eu vou ter que me acostumar com aquilo, criar um novo condicionamento. E aí nesse processo gasta-se energia. Agora imagine isso em grandes coisas, né? Grandes comportamentos que vão precisar de um embate, de um desconforto que vai te colocar em confronto, entre aspas, com a família, com a sociedade, com grandes empresas, entre aspas, não, né? Literalmente, na verdade. E aí é isso, a gente não quer ter que passar por essa batalha. E é por isso que eu prefiro não saber se quem fez essa roupa foi uma pessoa que foi escravizada ou não, se a marca é idônea ou não, de onde vem. Eu não quero saber nada. Eu não quero saber porque isso vai me cansar. Eu não tô com energia para isso. Eu quero pagar e levar embora e pronto, acabou. Tipo, entendeu? Então é isso, mas é uma escolha, né? É uma escolha. A pessoa está financiando algumas coisas e nós estamos financiando algumas coisas e no fundo, a gente também não tem certas liberdades, porque nós não temos o domínio de tudo. Por mais que a gente tente boicotar o poder do consumo, é um grande poder. Eu sempre acreditei na ação do indivíduo como possibilidade de mudança, né? Do mundo, que as pessoas também elas acabam se usando como desculpinha do tipo. Isso sempre me irritou demais, esse argumento ridículo, que não é um argumento. Porque só eu mudar não vai adiantar nada. Nossa, é a coisa mais tosca que alguém pode falar para tentar validar o seu voto a menos. comodismo. Mas, enfim, a gente sabe que sim, que tem sim impacto, só que também só tanto é que as próprias redes sociais hoje elas têm um poder político até que bastante grande nesse aspecto, né? Quando se cria hashtags, quando pessoas que são influenciadoras, né, tipo, tem muitos seguidores, levam uma ideia, propõem uma hashtag que pode fazer barulho e chegar a informação nos grandes e falando, isso aqui não. Agora, inclusive, parece que está rolando muito. A sociedade inteira está com os olhos bem voltados para isso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo, né? De fato, essa hora da mudança está acontecendo. Eu não sei se ela vai se sustentar. Eu, sinceramente, acho que eu tô com um olhar bem, não diria nem pessimista, nem otimista, um olhar mais realista de que, gente, algumas coisas vão mudar, outras não, como sempre foi. Então, é isso. Vamos ver o que está acontecendo agora. O que vai ser depois, eu não sei, só Deus sabe. Mas o que está acontecendo agora é que as pessoas que estão agindo de determinadas maneiras super reprováveis, elas estão em evidência, elas estão numa vitrine. Então, empresas que estão agindo de certas formas, empresários, tipo... outro dia me mostraram uma que é dona de alguma rede ou de alguma coisa lá no sul, falando uma asneira do tipo bem fascistinha, assim, e volta a trabalhar. Sabe esse discurso do vagabundo? Que como se as pessoas que estivessem fazendo quarentena fossem pessoas que não querem trabalhar, que estão se aproveitando do momento, etc. Ela tem uma não sei o que lá, e, meu, com certeza vai ter uma repercussão péssima, assim como vários outros. Então, eu acho que é isso que está sendo legal, essa coisa da exposição, do tipo, e aí? Num momento de crise, quem é você, sabe? Qual é o seu verdadeiro comportamento? Como é que você lida com as coisas nessa situação? É nesse momento que você se revela, né? Em termos de caráter também. E talvez até a gente mesma se veja também, se revele para nós mesmas, né? Tipo, cada uma enquanto ser, assim, se descobrindo. Olha como eu tô lidando com isso ou não. E também olhando para a própria condição em que a gente está,
do tipo de privilégio ou não, como sair dessa situação, sabe? Ou, enfim, se eu sou uma pessoa que eu posso contribuir, se eu sou uma pessoa que, enfim, é um momento de observação. Acho que isso que é interessante também, um momento de observação geral do mundo. As pessoas elas ficaram muito desesperadas, né? Com isso tudo. É muito doido. Enfim. Eu acho que as pessoas estão podendo fazer da internet a sua TV, escolher a sua programação. E elas estão mesmo olhando mais, criticando mais, né? E você falou teve a Pugliese, né, que fala muito. Ela até desativou a conta dela, porque primeiro ela disse que o corona, agradeceu o corona, porque disse que dava para ver, como é que é? Que não tinha diferença social. Mas sim, nós não Acho que estamos foi no essa mesmo mesmo. barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Eu falo que eu sou muito privilegiada, que eu estou num lugar em meio à natureza, eu posso andar, eu posso tomar sol, eu posso ficar no meu quarto sozinha, né? Enquanto tem pessoas que, do tamanho do meu quarto, tem umas 8 pessoas morando. E tem uma tirinha, e depois disso, no sábado, ela foi no casamento da irmã dela, que muitas pessoas adquiriram coronavírus, né? Então, uma pessoa veio dos Estados Unidos e no casamento foi se espalhando. Então, foi falado muito sobre o pobre, a pessoa da comunidade não está respeitando o isolamento e eles são responsáveis pela, por mais números de Pela casos, disseminação. pela disseminação. E não, quando na verdade aqui no Brasil também começou aí nesse casamento luxuoso. E nesse sábado, parece, ela fez uma festa. Então, quando ela fez uma festa, as pessoas logo apontaram e falaram: Ei, e o isolamento? Né? Por que você está fazendo uma festa? Não era, você tá. Então, ela perdeu alguns contratos e alguns seguidores, e aí desativou para não perder mais seguidores. Então, as pessoas estão vendo, né? A artista que aparece no calçadão, ei, e o isolamento social? Né? Então, as pessoas estão monitorando, mas também tem um pouco isso, essa questão do monitoramento. Né? Na China, já tem câmeras em tudo quanto é lugar, é um Big Brother. Se você quiser entrar lá, é uma boa experiência, porque lá é um Big Brother. Mas não Com tem prêmio de 1,5 milhão, querida. Aí não adianta. e consegue até saber a temperatura corporal. Então, eles estão conseguindo controlar com câmeras, quem tem febre, quem não tem, quem poderia estar na rua, isso também dá um pouco de medo, eu acho, que se a gente continuar permitindo esse controle, eu não sei para onde isso vai, Uhum. né? Mas na verdade, gente, isso daí já está previsto há muito tempo, né? E eu, sinceramente, não me preocupo, não, com isso. Eu não me Ser preocupo porque vigiada, nós já assim, somos controlados, o nosso celular já é monitorado, tipo, nós damos permissão para esse monitoramento. É uma permissão porque quando a gente aceita os termos, as licenças lá de qualquer aplicativo, do Facebook, do próprio Google, etc., a gente aceita porque se a gente não aceitar, a gente fica refém, né? Do tipo, não vou conseguir usar. E aí é nesse momento em que a política ela é importante. Então, eu acho que é muito importante esses dois polos. É o polo da ação individual, né, que é a micropolítica é do dia a dia, micropolítica. e a macropolítica, a política normal, e a macro é aquela que interplanetária, né? Brincando. Mas não, é a global. Quando vai para a política internacional. Mas assim, achar que só nós, enquanto indivíduos, temos o poder de transformação do mundo não é verdade. E também depender só do poder público para transformar as coisas também não, né? Eu acho que o equilíbrio é sempre usar as extremidades, né? Buscando o caminho do meio, aquele clichê. Mas até nisso, entendendo que, por exemplo,
nisso que você falou dela não entender que existe uma diferença social e que o discurso do fica em casa começou como fica em casa e depois ficou se puder, fica em casa. Porque o se puder, fica em casa, ele vem justamente da crítica de peraí, se não tem auxílio, se a pessoa tem que pagar as contas, como é que ela vai ficar em casa? Vai morrer de fome? Então, ou aí, entendeu? Então tem essa questão da consciência individual, de perceber que em que condição eu estou e quais são as outras condições de mundo que eu nunca vivi ou que eu nunca conheci ou que eu conheci sim, de repente, alguém que vive nessa condição e lembrar disso, de que o mundo não gira em torno do meu umbigo, que a minha realidade não é a única que existe. E aí entra o quê? O poder político para cobrar, né, de quem realmente vai oferecer. Então, o governo federal, e aí, vai liberar verba? Quem que vai fazer isso? O legislativo, a oposição ali pressionando, apresentando projeto de lei, enfim, e trazendo esses discursos, sendo justamente a voz do povo ali na Câmara, né? Tipo, os nossos representantes. Então, do tipo, R$ 600? Mas, gente, R$ 600 não paga aluguel e alimenta uma família. Lembrando que era 200. Então, eu acho que o Com povo fez certeza. essa pressão e, com certeza, Exatamente, o presidente queria um valor, tipo, ridículo. Até porque ele não dá valor nenhum para o isolamento, acha que é só uma gripezinha, né? O que importa é a economia, e daí os tantos mortos. Então, tipo. Mas aí que está a importância do político, né? Da presença política ali, mas da nossa representatividade. E não só no executivo, que são os cargos eu tô falando, eu dou umas explicações assim, porque é básico, porque às vezes tem pessoas que não têm familiaridade nenhuma. Então, quem são, tipo, governadores, prefeitos, o presidente, é o cargo executivo. Mas quem é que. Então, nas eleições, o brasileiro, né, tende a achar que esses são os cargos de grande poder. Quando que o legislativo, que é aquele nome que você nem sabe, nem acompanha, que vai ser a vereadora, a deputada federal, deputada estadual, quem vai realmente ali te representar, ouvir o que você tem para dizer, saber o que está acontecendo na sua vida, reconhecer essas realidades e levar na forma de projeto de lei. Então, assim, se não tem alguém que te ouve, como é que o cara lá vai saber que tem essa realidade, né? Do tipo, não sei quantas pessoas morando no mesmo cômodo, como é que todas essas pessoas vão ficar dentro de casa? A gente não para para pensar nisso quando não estamos em contato com isso. Então, isso é o que acontece com a elite, né? É muito distante do tipo, o que é que eu vou fazer na quarentena? Ai, não aguento mais ficar em casa, uma casa de não sei quantos cômodos. A minha casa, que é uma casa simples, digamos assim, mas é um sobrado já, sabe? Tem 3 quartos. Eu fico no meu quarto. Meu quarto eu consigo me movimentar dentro do meu quarto. Já, sabe, eu consigo andar no meu quarto. Não conseguia antes da quarentena. A bênção da quarentena. Mas é uma bênção levemente elitista. Eu não faço parte da elite, eu tô longe de fazer parte da elite do Brasil, muito menos do mundo. Mas comparando com a população gigantesca que vive na miséria e se contenta com isso porque de alguma forma acha que é o normal, que a vida é dura e não que nós estamos sendo explorados de fato pelos grandes, e os grandes são os realmente grandes. Teve até um episódio aqui em que eu fiquei falando vários stories aqui sobre BBB. Porque o BBB do Canadá ia ser cancelado e aí doa o valor para pandemia. Para mim isso é ridículo, é absurdo. não foi Tipo, não tem nada a cancelado? ver. Hã? Ele não foi cancelado? Foi! Ele foi Foi. cancelado, o prêmio foi doado. Para mim isso é um insulto, um absurdo. E as pessoas aqui falando que, legal, deveria fazer isso aqui também. Cara, para de focar no que não tem nada a ver. Você tem que focar em quem são os banqueiros.
Quanto de juros eles não vão te cobrar durante a pandemia? Por quantos meses você não vai precisar pagar as suas contas? É isso que você tem que olhar e cobrar, e não se o cara vai ganhar BBB e vai ganhar 1,5 milhão de reais, como se isso fosse uma grande fortuna. Isso não é uma grande fortuna. Fortuna está na casa das centenas de milhões, ou alguns bilhões. Isso é grande fortuna, entende? Só que como a gente está aqui acostumado com não tenho nem casa própria, não tenho carro, tenho que batalhar para conseguir meu primeiro carro, aí fica achando que 1,5 milhão é grande coisa. E isso que é a grande tragédia do estado de consciência em que nós somos colocados pelo processo de educação, não estou dizendo necessariamente nas escolas, mas enfim, pelo sistema das coisas como elas funcionam. Então a gente precisa acordar, no meu ponto de vista, a hora da mudança é essa, é de perceber, nesse momento de crise, caraca, quanto que eu realmente preciso para sobreviver? Sim. Quanto eu estou sendo explorado para trabalhar? O quanto que eu gasto de tempo para chegar no meu trabalho? A miséria que eu ganho? E, enfim, tantas coisas assim também precisam ser repensadas, sabe? E aí ver o comportamento. Quem que tem que estar na vitrine também? É isso. Quanto que os bancos já doaram? Quantos bilhões os bancos doaram para essa pandemia? Tipo, eu acho legal o BBB doar o chegou. dinheiro. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Oi? Eu acho bacana, cada um é aquela, né? De grão em grão e galinha enche o papo. Eu cancelou e doou, legal. Mas realmente tem que chegar nos bilionários, né? Aqui no Brasil, então, 6 bilionários têm mais dinheiro do que boa parte da população. E foi para fazer uma comparação entre milhão e bilhão. Se R$ 1 fosse 1 segundo, 1 bilhão seriam 31 anos. É muito. 1 bilhão a gente não tem noção do que é bilhão. E tem bilionários aqui no Brasil que não estão botando a mão no bolso, que é isso, é como estocar um monte de papel higiênico e não ter bunda para limpar. Né? Por que estão estocando dinheiro? Esse dinheiro tem que ser redistribuído. O governo tem que, neste momento, sim, mudar essa política dos impostos e pegar mais imposto desses bilionários, né? Ter mais incentivo deles. Sim, bilhões. Exatamente, mas é que a política, ela da forma como ela acontece, ela também está subjugada ao poder econômico, que a gente sabe que é o grande poder que rege o mundo, entende? Então, quem manda no mundo capitalista é o dinheiro. Então, o próprio cargo máximo de uma república, que seria o presidente atual, ele acha que ele é um monarca, quando na verdade ele acha que ele é um monarca autoritário que tem que estar todo mundo à disposição dele fazendo o que ele manda, e não é assim. Mas ainda que, e no caso assim, ele é só um presidente, então mesmo assim ele não tem noção de que quem manda nessa bagaça toda na verdade, eu digo assim, nenhum de nós temos. Quem manda nessa bagaça toda são os bilionários. São eles, acho que diríamos eles mesmo. Eu ia falar eles e elas, mas no caso tem homem. Provavelmente a grande maioria deve ser homem branco. São eles que mandam. Por quê? Porque vão fazer pressão, uma série de coisas para impedir certas leis, impedir isso, taxação de fortunas, impedir. Então é complicado, porque daí quando vem um governo com uma proposta de enfrentar justamente quem realmente interessa, essas pessoas não conseguem ser eleitas, porque não tem nem financiamento de campanha, ou então corre risco de vida, tipo, uma série de coisas. Eu não cheguei a ler direito toda a matéria, mas porque estava até em inglês. Na Holanda, a questão econômica está mudando.
Então, eles querem implementar uma nova maneira econômica que é mais horizontal. Tudo bem, a Holanda é um país pequeno, mas o corona, né, essa pandemia, fez essa transformação. Então, quando a gente volta lá para o assunto, né, mudança, hora da mudança, sim, que possam ser mudados como a gente vê a alimentação, como a gente vê a saúde, o sistema de saúde, como a gente A vê importância do SUS, né? Nesse do caso. SUS, mas também de profissionais humanizados, porque eu apoio o SUS, eu uso o SUS, e essa segunda-feira eu precisei ir para o hospital. Bom, tenho que ir lá, né? Quem indica lá, resolvi tudo. E na hora de eu mostrar meus exames, então pediram todos os exames que eu precisava, ultrassom, ecocardiograma. Quando eu cheguei na médica para ver o resultado, ela pegou meus exames e falou: tá tudo bem. E é isso, tá tudo bem. Então não tinha ninguém para ser atendido depois de mim, eu era a única ficha lá. E então eu questionei, eu falei: de onde pode vir essa dor? Aqui é emergência, investiga. E, de novo, silêncio. E eu esperando que ela falasse alguma coisa. Então, ela não me fez nenhuma pergunta, não me deu nenhuma orientação de até o básico, quando se fala de rins, é beba água, ou você está bebendo água, como tá quando você vai ao banheiro, né? O seu xixi. Não, nenhuma orientação, nem o remédio que se passa. Então, eu defendo o SUS, mas também a gente precisa disso, essa saúde mais preventiva. Por isso que eu falo, Mas uma nova isso daí é maneira uma de olhar. questão de formação, é uma questão de como é a formação médica no Brasil. Não vejo como uma questão do SUS, entendeu? Provavelmente, É, é lógico. É claro que uma pessoa que está pagando R$ 300 numa consulta vai ter um atendimento diferenciado. Mas eu já fui muitíssimo bem atendida inúmeras vezes no SUS, eu inclusive em também. cidade de interior. Eu sei que sim. É só para Eu dar um tive meus exemplo dois contrário filhos também, no entendeu? SUS, fiz pré-natal no SUS, tive meus dois filhos no SUS, não tenho, não teria também o convênio médico, mas é isso, a gente precisa pensar numa saúde preventiva, né? É aquilo que eu falei, nesse atendimento, ela poderia pelo menos falar, beba água, né? Então, não. É isso, é voltar lá da questão da comida. Então, quando a gente se fala não só de consciência, mas também de ciência, o quanto a carne faz mal, entender o que são alimentos inflamatórios. Eu tenho umas amigas que né, aquela coisa aquariana e as pessoas estão comendo, eu estou falando. E aí uma amiga falou assim: você me deu muita informação, eu não queria saber de nada disso. Porque agora eu não vou mais comer o pão como eu comia antes, né? Então, às vezes é isso, falta informação. Então, É aquilo que saber, a gente estava conversando, de que a ignorância é uma bênção. às vezes Houve é uma momentos em dádiva. que é uma dádiva, mas há momentos em que, assim, há momentos em que às vezes a pessoa. É claro que a gente tem que. A minha visão é sempre priorizar por saber as coisas e tomar as atitudes que são mais saudáveis em cima daquilo que a gente já tem conhecimento, mas às vezes o impacto que isso vai causar no nosso dia a dia e a necessidade de transformação vai mexer em questões emocionais que vão gerar outros conflitos ou conflitos de relacionamento que vão gerar um desequilíbrio que também é de saúde, mas numa outra esfera, que é a saúde psíquica ou emocional e tal, que às vezes tem que colocar na balança, entendeu? Será que vale a pena isso para eu cuidar do meu corpo, ter todas essas questões? Ou se é melhor falar assim, poxa, também não tenho muita saúde, tá tudo envenenado, eu vou fazer o quê? Vou comer pensando que tá tudo bem, que meu corpo também ele é um rei, ele consegue lidar com essas coisas. E é um mutante, né? Tipo, o corpo é maravilhoso. Imagina, a gente está sendo submetido a tantos venenos. Muitas doenças existem, infelizmente, por conta disso.
algumas pessoas estão morrendo, às vezes até sem saber o porquê e qual a real causa, né? Que às vezes pode ser essas questões alimentares, enfim, e de tudo como é vendido, e não só as alimentares, mas de produtos que a gente consome de uma forma geral, por exemplo, cosméticos, que também são cheios de coisas artificiais que não fazem bem e a pele absorve tudo aquilo. Então, rumar e voltar para um caminho natural, eu também tendo a pensar que é a melhor opção. Então, por exemplo, hidratante de pele, eu uso óleo de coco. Tá ótimo, entendeu? Pra quê? Mais do que Protetor isso? solar, óleo de coco. É. Cicatrizante, óleo de coco. Aí tem alguns óleos essenciais, mas aí a gente cai também, às vezes, num certo elitismo, às vezes, porque as pessoas, elas compram as coisas porque elas são mais baratas. Às vezes um produto, um creme para passar, vai custar, sei lá, R$ 7. Ela consegue um creme lá, 8, R$ 10, que seja, para passar na pele, cheiroso e etc. Aí ela vai comprar um óleo de coco, pensa na pessoa que realmente tá sem grana mesmo. É R$ 40 o pote do óleo do coco, entendeu? Aí ela vai falar, poxa, tudo bem que a longo prazo que o negócio vai durar pra caramba, etc. Mas na hora que ela tem é R$ 10, meu. Então é isso mesmo. Se ela for querer um cheirinho, aí vai ter que comprar um óleo essencial. O óleo essencial é mais R$ 40. Vai durar muito tempo? Vai. Mas, pô, já são R$ 80, entendeu? 10 vezes mais. É isso que eu falo, da elitização de algumas coisas. Ai, porque o desodorante, não sei o que lá. Aí, claro, eu sei que existem, mas aí que entra a questão da informação, fazer chegar nas pessoas, de que existem algumas fórmulas que são mais baratas. Eu sou uma que eu uso desodorante, desses industrializados mesmo, porque não vi uma fórmula eficaz ainda, fácil e agradável de eu fazer um natural que não me enche o saco e que seja bom o suficiente e que não seja caro, entendeu? Aí eu falo, meu, de tudo que eu faço por mim, tá tudo bem, meu corpo vai levar numa boa isso e, tipo, sempre que possível eu não vou usar. Se eu tiver em casa eu não preciso usar desodorante. Mas se eu for sair, tudo bem eu passar um desodorante, sabe? Também não vou ficar noiada com tudo. Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. Na Sim. minha visão, assim, eu tenho buscado ter esse equilíbrio de sair de um extremo para também Eu ir para gosto o de outro. estar onde tem extremos, para eu me sentir equilibrada. Eu fui em um, em um retiro fruge. Então era fruge, não era nem crude, era só frutas e verduras. E eu achei muito massa. E eu me senti no equilíbrio naquele momento, né? Porque como eu não sou frude, ai, que bom, aqui eu me sinto bem, né? Não tô naquele. Mas é aquilo, novamente, todo mundo tem seu tempo, né? Eu, às vezes, já falei umas 10, 20 vezes algo para minha mãe que ela não tomou, não anotou, digamos assim. E aí apareceu na Globo, ela, olha, agora vou fazer assim, né? Olha, é verdade, você me falou. Ontem meu pai falou assim, ai, agora eu só vou colocar a ração à noite, porque a veterinária me falou. Eu falei, poxa, eu já te falei isso mais de 15 vezes, né? Que é uma vez, 2 vezes ao dia a ração. E ele sempre deixava à vontade. Então, assim, eu falei 15, até mais vezes, mas quando a terceira pessoa, a veterinária, falou, ok. Então, também tem muitos esses conflitos aqui em casa por conta Isso se disso. chama argumento de autoridade, né? Santo de casa não faz milagre. É. Mas quando se fala novamente em mudança, o que eu vejo é, quanto mais a gente voltar para o natural, menor vai ser o impacto. Uma comunidade no momento que é autossustentável, que está plantando, está colhendo, né, já tem essas pessoas, não vai ter o impacto de estar sozinha, não vai ter o impacto do alimento, não vai ter o impacto, às vezes, até da educação, do trabalho. Então, quanto mais a gente virar uma comunidade, voltar para essa autossustentabilidade, menos vai ser o impacto. Quando teve a greve dos caminhoneiros, foi muito forte para mim. Não sei, foi forte demais, assim, mais do que o corona, para você ter uma ideia.
Bom, a gente está com 22 segundos de conversa, vai encerrar a transmissão, então a gente vai ter que terminar por aqui. Eu agradeço pela sua presença, pela nossa troca. E é isso. Gratidão. Valeu, gente que participou. Beijo. Ê!